Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 29 de julho de 2026. Quarta-feira é dia de perguntas que a fé enfrenta. E a pergunta de hoje é: por que Deus demora para responder algumas orações? Bom, abra sua Bíblia aí para a gente ler o que nos diz Salmos 41. Eu já tenho aqui a minha Bíblia aberta e em Salmos 41 diz assim: pus a minha confiança no Senhor e Ele dignou-se ouvir o meu clamor. Em algumas versões também diz assim: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Hoje eu quero começar fazendo uma pergunta. Você já teve a sensação de que Deus estava em silêncio? Você fez suas orações, você fez mais e mais orações, continuou confiando, mas aí os dias se passaram e parecia que nada acontecia. Se você já viveu isso, saiba que você não está sozinho. Eu acho que todos nós, em algum momento da nossa caminhada, com certeza já nos fizemos essa pergunta: Senhor, por que a resposta está demorando? Talvez essa seja a pergunta que trouxe cada um de nós até aqui hoje. E eu gostaria que nós procurássemos essa resposta juntos, olhando, para a palavra de Deus. Olhando para o versículo que nós acabamos de ler. Reparem que o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Ele não diz esperei alguns minutos. Também não diz esperei alguns dias. Ele fala de uma espera que exige paciência. Nós vivemos num tempo que tudo acontece muito rápido. Uma mensagem chega ali para a gente em segundos. Uma compra chega em poucos dias. E sem perceber, nós começamos a esperar que Deus trabalhe nesse mesmo ritmo. Mas Deus nunca está atrasado. Ele trabalha no tempo certo. E o tempo certo dele nem sempre é igual ao nosso. Existe uma verdade que mudou a minha maneira de enxergar a espera. Quando Deus parece estar em silêncio, Ele não está parado. Vamos pensar, por exemplo, em José. Nós já o trouxemos aqui tantas vezes. Durante anos parecia que Deus não estava fazendo nada. Mas, na verdade, Deus estava preparando José para aquilo que ele ainda não podia nem imaginar. Às vezes, nós fazemos as nossas orações para que Deus mude uma situação. E enquanto nós estamos esperando, Deus está mudando o nosso coração primeiro. Nem toda resposta demora porque Deus esqueceu. Ele não esquece. Muitas vezes, a resposta demora porque Deus ainda está preparando algo muito melhor para a gente. Há um episódio que sempre toca o meu coração. Não sei se vocês se lembram na história de Lázaro, quando Lázaro ficou doente. Esse episódio sempre toca aí o meu coração. Porque Lázaro ficou doente e eles avisaram Jesus. E sabe o que aconteceu? Jesus ele não foi imediatamente. À primeira vista parece muito estranho, mas havia um propósito. Se Jesus tivesse chegado antes, Lázaro teria sido apenas curado. Mas como Jesus chegou depois, todos puderam ver a glória de Deus
de uma maneira muito, mas muito maior. Isso nos ensina que o atraso, aos nossos olhos, muitas vezes faz parte do plano perfeito de Deus. Jesus nunca chega tarde, ele sempre chega na hora certa. O que fazer enquanto a resposta não chega? Talvez essa seja a parte mais difícil. Continuar confiando, continuar fazendo as orações, continuar obedecendo, mesmo sem a gente enxergar mudanças. Mas é justamente aí que a nossa fé amadurece. A espera não é um tempo perdido. Ela pode ser um tempo de crescimento. Então, enquanto a gente espera a resposta de Deus, não devemos deixar de caminhar com Ele. Vamos juntos agora fazer a nossa oração. Senhor meu Deus, meu Pai querido, quantas vezes o nosso coração fica ansioso porque a gente não entende o Teu tempo. Senhor, hoje queremos colocar diante de Ti todas as nossas esperas. Eu te peço, ajuda-nos a confiar mesmo quando a gente não consegue enxergar as respostas. Ensina-nos a descansar no Teu amor. Eu te peço, fortalece a nossa fé e lembra-nos de que o Senhor nunca abandona aqueles que esperam em Ti. Senhor, obrigado porque Jesus continua caminhando conosco, mesmo nos dias em que tudo parece silencioso. Nós fazemos essa oração em nome dele, de Jesus Cristo. Amém. Antes de terminarmos, eu quero deixar aqui uma verdade para o nosso coração. Se Deus ainda não respondeu da maneira que a gente esperava, que a gente não conclua que Ele deixou de nos ouvir. Talvez Ele esteja preparando algo que hoje a gente ainda não consegue enxergar. O que nós devemos fazer é continuar fazendo as nossas orações, é continuar confiando, é continuar caminhando. Porque o Deus que ouve também sabe o momento certo de agir. Bom, amanhã é dia de falarmos dos personagens da Bíblia. Eu os convido para conhecermos a história de um homem que explorou muitos anos pelo cumprimento de uma promessa e descobriu que Deus nunca falha. Vamos conversar mais um pouco sobre Abraão, um homem que aprendeu a confiar mesmo quando tudo parecia impossível. Eu te espero aqui amanhã, se Deus permitir. E peço que Ele abençoe a nossa vida, que Ele abençoe a nossa casa, que Ele abençoe a nossa família. E que a gente nunca esqueça, vamos continuar caminhando um dia de cada vez com Jesus Cristo no centro de tudo. Um forte abraço a todos, nos vemos amanhã. Fiquem com Deus.